Primeiramente, quero agradecer a cada um de vocês pela presença na noite de hoje, aqui na Casinha Terezinha de Jesus. Para nós é motivo de muita, mas muita alegria mesmo, poder contar com a presença de cada um de vocês nessa noite, vindo prestigiar esse nosso pequenino evento, que esta casinha realiza pela primeira vez, em comemoração aos 160 anos da codificação do Livro dos Espíritos, ou seja, a codificação da doutrina espírita. Então, em nome da diretoria desta casa, eu quero agradecer, mas do fundo do coração, a presença de cada um de vocês, tá? Nosso muito obrigado mesmo por tudo. E que todos os domingos, nesse mesmo horário, até o último domingo do mês de abril, contamos com a presença de cada um de vocês, viu? Nosso muito obrigado mais uma vez. E assim, para a gente poder dar início ao ciclo de palestras em comemoração aos 160 anos da doutrina espírita, ou seja, da codificação do Livro dos Espíritos, a gente vai dar por aberto nesse momento, iniciando com a nossa irmãzinha Fernanda, seu esposo Marcos, que vão cantar 3 músicas para nós. Então, com vocês, a nossa irmãzinha Fernanda, nosso irmãozinho Marcos. Muito obrigado. Boa noite a todos, bem-vindos. E a gente procurou trazer umas músicas que calem lá na nossa alma, que as letras digam coisas boas no momento conturbado que a gente vive, de tantas coisas que vem acontecendo. Essa música chama-se Trem Bala. Acho que já deve ser conhecida. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Quem souber e quiser cantar. E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento e sorriso a se compartilhar. Também não é sobre catar contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala parceiro e a gente é só passageiro, prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida tem bala pra ser e a gente é só passageiro, prestes a partir. Então que a gente seja passageiros atentos, dessa vida tão bonita que a gente tem. Que a gente consiga ser passageiros pensando em tudo o que a gente pode fazer, sabendo que
a gente está só numa estação da vida, né? A vida vem com várias outras. Então que a gente aproveite, que a gente segure, que a gente abrace, que a gente brote verta amor dos nossos corações. E para continuar nessa coisa boa, né, de dar sentido à música nesses momentos aqui, tem uma música que o Djavan fez uma versão que se chama Sorri, que acho que é uma música que também inspira a gente, né? Porque é uma luta diária. Às vezes a gente se vê cabisbaixo, com os problemas, e sorrir às vezes é uma coisa difícil, né? Porque a gente está tão envolvido com os problemas, com as dificuldades, e aí de repente sorrir se torna uma coisa difícil. Mas a gente sempre tem motivos. Então que vocês também, quem souber e quiser cantar. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando tudo terminar, quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros, cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Vamos sorrir. E agora, para a gente encerrar, e até com o intuito de preparar para a prece que vem em seguida, essa música é uma música, eu não sei agora se ela é do Elvis Presley, né, essa música? Não sei bem. Não, não é. Não é. Mas enfim, é uma música, né, que a gente vê muito nas igrejas americanas, e ela, a mim, pelo menos, toca profundamente. Eu, né, conheço a tradução da letra, e é uma música que eu acho que toca fundo também. Então eu espero que é uma música geralmente que as pessoas conhecem. Espero que vocês gostem. E a gente se despede. Agradeço o convite do Vantuí para trazer, né, esses momentos de música. A música tem um grande valor para a alma da gente.
I've heard there was a secret chord that Dave the play and please the Lord, but you don't really care from used to you. It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the bass, the theme composing. Hallelujah, 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 hallelujah. Your faith was strong but needed proof. Your soul was bad and on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair. She broke your trunk. She cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, 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 Maybe I've been here before. I've seen this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on marble arch, and love is not a victory art. And low in this the broken hallelujah, hallelujah, maybe there's none good above, and all I'll ever lean on love was how to shut somebody all through you. It's not a cry or candle night. It's not somebody who's in the light. It's cold and it's the broken hallelujah, hallelujah, Eu devolvo a palavra agora. Que falem os nossos corações e que a gente agora se encante com o que a doutrina nos trouxe. Obrigada mesmo. Obrigada, Vantuí, pelo convite. Boa noite a todos. Nesse instante, então, que já encontramos os nossos corações serenos, tranquilos, vamos então elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus
esse Pai de amor, por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos nesta bendita casinha de amor e de caridade. Estamos aqui, Senhor, seguindo como pequenos aprendizes de trabalhadores da vossa seara, limitados, imperfeitos, mas cientes, Senhor, de que o nosso progresso, ele ocorrerá mesmo que lentamente e que cabe a cada um de nós adiantar este progresso. Vamos agradecer pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Vamos interceder por todos aqueles que sabemos que nesse instante necessitam de qualquer tipo de auxílio. E vamos interceder também para toda a humanidade sofredora. Que aonde quer que tenha dor, sofrimento, que a paz, o auxílio, o amor do bendito Mestre se faça presente em todos os meios e em todos os corações, em todos os lares e em todos os lugares, entre os nossos irmãos encarnados e também os nossos irmãozinhos desencarnados. Deus, nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso paro, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita. Que todas as lágrimas secarão, que todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer e alcançar a vossa bendita misericórdia, Deus. Dá-nos forças para ajudarmos o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos, ó Pai, a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde deverá sempre ser refletida a vossa bendita e misericordiosa imagem. E assim, Senhor, em teu nome, em nome de Jesus Cristo, de nossa Mãe Maria Santíssima, da patrona desta casinha Terezinha de Jesus, é que damos por aberto a nossa sessão de palestras, dando graças a Deus. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre e nosso irmão, e agora com vocês o nosso irmãozinho palestrante da noite de hoje, o nosso irmão Alan Christian, que vai falar para a gente. O tema dele é a abertura sobre o livro dos Espíritos, né? Vai fazer uma mensagem para a gente, muito obrigada. gente.
uma boa noite a todos mais uma vez. Boa noite. Possa o Espírito da Verdade continuar nos iluminando, nos incluindo e nos orientando em mais destas nossas meras reflexões, nossas meras suposições daquilo que nós compreendemos, daquilo que nós supomos compreender sobre a doutrina espírita. Quero reiterar e agradecer mais uma vez a presença de todos. Obviamente, não tenho a menor condição de falar sobre o livro dos Espíritos, da magnanimidade que nos representa esta doutrina dos irmãos Val. Depois da nossa música dos nossos irmãos ali, peço desculpas também pela dificuldade em falar. Aliás, eu já poderia até ir embora, já disseram o que tinha para dizer aqui, sobrou mais nada para mim, mas tudo bem, vamos seguir o roteiro. Muito obrigado a todos vocês pela caridade prestada. Aproveito, peço perdão a todos, mas são meras reflexões. Comecemos então. Se nós reconhecemos a árvore, ou reconhecemos os frutos pela árvore, falar do livro dos Espíritos nos remete a conhecer a origem do livro. Começaremos por falar de Hippolyte Léon Denis Radcliffe, professor pedagogo francês. Ele desde cedo manifestou propensão aos estudos da ciência e da filosofia. Ele fora discípulo do reformador Johann-Henri Pestalozzi, que por sua vez fora discípulo de Jean-Jacques Rousseau, um dos mais renomados educadores da nossa história, que criara o conceito de que o homem nasce maravilhosamente voltado para o amor. Que a sociedade, por ter dificuldades e não saber acompanhá-lo neste processo educacional, ele desenvolve algumas de suas imperfeições, mas que aquele educador que souber conduzir para fora seu educando, será ele um grande homem. Pestalozzi se definia como um cristão sem religião. Era um pedagogista suíço. Ele foi educador pioneiro da reforma educacional. E eu estou atinando para este ponto para observarmos que Hippolyte Léon iniciara no colégio de Mercure, na Suíça, apenas aos 10 anos de idade. Mais uma vez, denotando a importância do progresso educacional para aqueles que quisessem contribuir com o progresso da humanidade. Hippolyte Léon bacharelou-se em letras e ciências. Como professor, ele obteve mais de dezenas de diplomas de sociedades acadêmicas. Ele era poliglota, falava fluentemente o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol e o holandês. Conhecia profundamente o grego e o latim. Nós estamos dizendo isso porque o professor Hippolyte era tradutor de dezenas de obras na área de educação e moral. E que ao transportarmos estes conceitos para a atualidade, compreendemos como ética e como uma educação muito distante do comumente compreendido por educação. Uma educação mais voltada à origem, à etimologia do termo educer. Além das obras a qual ele fora tradutor, escreveram mais 21 obras com Allan Kardec, algumas outras publicações. Também fundou 2 instituições de ensino e também lecionou gratuitamente para várias crianças que não podiam pagar. Se nós pudéssemos dissociar a caridade em 2 partes, Allan Kardec, a sua caridade moral, seria dedicar toda a sua vida em nome da educação do ser humano, especialmente das crianças. E se nós pensássemos Hippolyte Léon como caridade material, era lecionar gratuitamente, seu grande desejo.
Professor Hippolyte era amigo de Fortier, Fortier era um magnetizador, e fazendo uma analogia para compreendermos melhor o que seria um magnetizador, seria um praticante da medicina, como hoje é um acupunturista, uma prática alternativa médica que muitos buscam solução e só encontram ali a solução. Então, o magnetismo era algo que era exercido como ofício, era algo exercido como uma prática, uma alternativa médica para as pessoas. Portanto, era uma ciência. O magnetismo, provindo do médico Franz Mesmer, era muito comum naquela época. O professor Hippolyte, então, um cientista nato, desde cedo com propensão à ciência e à filosofia, se interessou por aquela fenomenologia e fora estudar. De repente, ele se depara com inteligências extracorpóreas, que aquilo iria muito além, estava indo muito além de mero eletromagnetismo, e sim tratava-se de inteligências extracorpóreas, que naquela época era bastante comum, desde o caso famoso de Hydesville, com o espírito Charles Mosra, desde tantas outras ocorrências na Europa, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, na verdade. Mas Allan Kardec, nesta época ainda, Hippolyte Léon, alguém versado, alguém com uma proeminência científica, jamais assumiria algo sem uma certeza, sem uma convicção, sem uma metodologia da qual ele pudesse assinar embaixo e dizer: isto é fato. Ele então vai estudar os fenômenos e de repente se depara com uma situação a qual, da família Baudin, uma reunião pública, um espírito se apresenta como Zéfiro, como um amigo dele dos tempos da Gália. Zéfiro prevera que conheceria Allan Kardec anos antes, quando a família Baudin ainda morava na costa africana, na ilha da Reunião, uma colônia francesa. E ele dissera: nós iremos para Paris. Nós conheceremos o meu grande chefe Guida. A família não tanto contrariada, porque não planejavam se mudar daquele lugar, mas por conta de uma crise econômica, a família se mudou para Paris, foi forçada a mudar. E lá numa reunião, então, o professor Hippolyte reconhece Zéfiro, que inicialmente se apresentara como Zéfiro da verdade. Parece também um pequenino detalhe, mas Zéfiro era um pseudônimo adotado por um espírito que vivera com o professor Hippolyte no ano 58 a.C., quando Júlio César invade as terras da Gália. E Zéfiro, quando aprofundarmos no termo, era um pseudônimo, que seria hoje, como nós disséssemos, uma brisa. Zéfiro era a denominação de um vento típico na região da Gália, muito conhecido pelos druidas. Zéfiro, brisa da verdade. Era o consolador prometido, era a espiritualidade do alto, trabalhando em várias partes do globo. Falando um pouquinho sobre esta origem do professor Hippolyte, porque já naquela época, no século I a.C., ele era reconhecido como um sacerdote. Sacerdote, entre aspas, porque é muito diferente do que nós compreendemos hoje comumente como sacerdote. O sacerdote druida era aquele que mais servia os seus. Era um povo vegetariano, já reencarnacionista, conhecedores e cultuantes do Deus da fraternidade. Portanto, nós não poderíamos definir o druidismo como uma religião, como uma congregação, porque eles compreendiam em cada ser humano, independentemente de ideologia, partidarismo, seja o que for, todos eram irmãos perante o Deus da fraternidade. Então este era Zéfiro, o amigo de Allan Kardec, que prevera este reencontro, que dali
Allan Kardec, então, é o pseudônimo adotado pelo professor Hipólito. Falando um pouquinho dessa transição do professor Rivaio, ou como alguns chamavam, o professor Felizardo, ele, como educador Rivaio, propunha uma educação para a criança aqui e agora. O professor Rivaio dizia que só era possível construirmos uma nova sociedade se aplicássemos com as crianças. Mas agora, como Allan Kardec, ele amplia. Então ele passa a propor uma educação para o espírito imortal, para quando criança, quando adulto, para agora, para além, para o infinito, como um projeto de educação para toda a humanidade, em busca da perfeição, oferecendo ao homem para que ele reconheça sua condição de co-criador de sua própria evolução espiritual. Após os primeiros contatos com a fenomenologia, Allan Kardec, então, ele dedica-se à estruturação de uma proposta de compreensão da realidade baseada na integração de conceitos científicos, filosóficos e que hoje nós podemos chamar de éticos morais, para que deste modo pudesse ser lançado sobre o real um olhar que não negligenciasse em nenhum aspecto. A proposta era estabelecer uma doutrina da qual fosse completamente irrefutável. Ele dedicou-se à estruturação de uma obra que seria a obra mais completa já realizada na história da humanidade. Parece que eu estou fazendo um pouco de apologia, mas nós vamos ver um pouquinho desta obra. Nasce deste modo o Livro dos Espíritos, escrito para todos os espíritos da humanidade terrena. Nasce o marco fundacional da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos é publicado em 18 de abril de 1857. Naquela manhã chuvosa de sábado, Paris, livraria da Antiga. É muito difícil transportar para este tempo. Galeria Torres, no Palácio Royal. Ao abrir a livraria do Antigo, adentra entre grandes literatos da Europa, Nicolau Camille Flammarion, diretor do Observatório de Astronomia de Paris, e que ao chegar na livraria deparar-se com o Livro dos Espíritos, folheando, ele se encanta. Vai até a esposa de Danty, senhora Bellamy, e diz: quem é este senhor Allan Kardec? Pois a Europa conhecia o professor Hipólito Léon, mas ninguém conhecia Allan Kardec. Pode parecer apenas um hobby ou alguma coisa que agradasse Zé, mas Allan Kardec, ao adotar seu pseudônimo, estava tornando a doutrina completamente autônoma. Ele não queria pegar sua credibilidade de educador renomado para que pudesse avalizar aquilo que a doutrina espírita estava estabelecendo, mas sim queria que, se ela de fato fosse a doutrina do alto, ela própria se subsidiaria, ela própria se autoconstruiria. Ao ponto de Allan Kardec publicar uma obra, sua última obra, intitulada Catálogo Racional para se fundar a construção de uma biblioteca espírita, uma obra de 3 capítulos. No último capítulo, no último título, ele escreve Obras contra o Espiritismo. Mais do que não avalizá-la como professor Hipólito, ele lista uma série de obras que tentaram refutar a doutrina dos Espíritos.
neste momento, então, na livraria da Antiga. Camille Flammarion, dirigindo-se até agora a Allan Kardec, sela um aperto de mão que estabelece um acordo notável que levará Camille Flammarion, no dia 12 de abril de 1869, data de sepultamento de Allan Kardec, proferir um discurso no qual, no final, ele diz: este é o bom senso encarnado. Até breve, meu amigo. Até breve. No ano seguinte é lançada a Revista Espírita e inicia-se um trabalho a partir de 1857 até abril de 1869. O Livro dos Espíritos é a pedra fundacional do Espiritismo. Contém a doutrina espírita, seus princípios, sendo todas as demais obras de Allan Kardec um desenvolvimento mais didático de tudo já contido em O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos trata sobre questões existenciais, sobre a natureza de todas as coisas, sobre as relações, sobre a ética moral, sobre o passado, o presente e sobre o porvir da humanidade. O Livro dos Espíritos nos apresenta uma nova ciência. Nova ciência. Quando nós nos deparamos com nova ciência, nos perguntaremos: queria Allan Kardec criar uma ciência à parte daquela qual já existia? Ao estudarmos o Livro dos Espíritos, começaremos a compreender que a nova ciência de Allan Kardec, até hoje, nós não atingimos sequer 1% da nova ciência apresentada por ele. Por isso, muito bem acertado o termo nova ciência. Não porque trataria de aspectos diferentes daquilo que a ciência tratava, mas ele já havia, através de sua metodologia, percebido uma ciência muito além. Uma ciência que, depois de 160 anos do Livro dos Espíritos, a cada dia mais vem sendo atualizada esta obra. No ano de 1990, o projeto científico mais audacioso da humanidade, o projeto Genoma Humano, que reuniram um consórcio internacional de 17 países, 50 universidades, mais de 5.000 cientistas, o qual chegaram à conclusão em 2003 do completo mapeamento do genoma humano, com 99,99% de acerto. O que levou, em 2006, o diretor deste projeto, o renomado geneticista Francis Collins, a publicar uma obra, A Linguagem de Deus, onde, em sua neurociência espiritual, ele identifica o gene divino, VTAP2, ou VMAP2. Tudo isso só para dizer as 4 primeiras questões do Livro dos Espíritos. Então, uma nova ciência, que depois de tanto acúmulo, de tanto desenvolvermos, ainda o projeto mais audacioso trilhou 4 questões, as primeiras questões apenas. Bom, o Livro dos Espíritos desenvolve a sintetização do Espiritismo, definido por Allan Kardec, e as demais obras sendo, então, um desenvolvimento mais pormenorizado do que seria esta nova ciência apresentada por Allan Kardec. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende as consequências éticas morais que decorrem dessas relações. Porque a ciência e a filosofia sempre terá como consequência os aspectos éticos morais. A filosofia, junto da ciência, percebe
como nós iremos fazer, como nós iremos produzir, desprender energia de um núcleo atômico. A ética, a moral nos diz: vamos construir uma usina que iluminará uma cidade de 100 mil pessoas ou uma bomba atômica que irá destruir a vida destas 100 mil pessoas. Então, o aspecto ético-moral percebido pelo professor Allan Kardec possuía a mesma envergadura de tua nova ciência. Se era uma ciência que viria a tratar de questões que a humanidade jamais houvera conhecido, o aspecto ético-moral também era de alta importância. O Livro dos Espíritos, como científico, ele se estrutura metodologicamente para compreender a natureza de todas as coisas, não de algumas, não dos aspectos religiosos, não dos aspectos espirituais, não só dos aspectos científicos ou filosóficos, todas as coisas. Mas aqui eu faço uma pequena observação, porque talvez alguns poderiam questionar: seria de fato o Livro dos Espíritos um livro científico? Uma vez que ele propõe a análise, o desenvolvimento e o estudo, seria ele um livro científico? Se alguém disser que não, é porque não tem a menor noção do que é ciência. Porque até a definição de ciência, se nós formos aprofundar, às vezes nós chamamos energia igual à velocidade da luz ao quadrado. É ciência. A ciência é aquilo que analisa, desenvolve e observa seus objetos de estudo. Mas quem diz como observaremos? Quem diz como qualificaremos o nosso objeto de estudo? Aí vem a epistemologia, que resumidamente definirei como filosofia da ciência, que ao aprofundarmos, depararemos com o fato de que ninguém sabe o que é ciência. Pois a ciência por si só não é definível, ela é limitada, ela é apenas um método do qual nós observaremos o nosso objeto de estudo. Mas só a ética, a moral, nos definirá o que fazer com estas coisas. A ciência, então, apenas é um consenso entre os principais métodos de análise, que vem sendo alterado com o perpassar dos séculos, mas ninguém ainda aproximou da metodologia do Livro dos Espíritos. Como filosófico, ele se estrutura de modo a dar sentido a todas as coisas, e sendo consequência da doutrina espírita, a ética, a moral, que nós poderíamos equiparar a espiritual religiosa, ela estrutura-se de modo a promover, nortear o homem, direcionando e colocando para a harmonia, para a plenitude ou para Deus. Pois, como diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, ele é um livro para toda a humanidade. Ele não diz que é um livro só para crentes, ele não diz que é um livro só para religiosos, ele não diz que é um livro só para cientistas, ele diz que é para toda a humanidade, que o Espiritismo tem como proposta unir a todos, jamais segregar alguém por algum aspecto. O Espiritismo é sem dúvida uma ciência de observação, mas é talvez mais ainda uma ciência de raciocínio. E o raciocínio é o único meio de fazer progredir e triunfar de certas existências. Este fato só é contestado porque não é compreendido. É o que diz Allan Kardec na Revista Espírita de agosto de 1859, no capítulo Mobiliário de Além Túmulo. Ele diz que a explicação lhe tira todo um caráter maravilhoso, fazendo tudo entrar nas leis gerais da natureza. E é por isso que diariamente vemos pessoas que veem e não creem, não compreendem, e outros que não veem e compreendem o que o Livro dos Espíritos nos apresenta. O Livro
questiona logicamente e filosoficamente toda e qualquer teoria ou ideia controversa, tendo se mantido até este momento intacto. Mais do que isso, tem se mostrado cada vez mais robusto, mais avalizado. Eu mencionei agora há pouco do projeto Genoma Humano, só para avalizar as 4 primeiras questões do Livro dos Espíritos. Em 1999, após concluir um estudo que perdurara por mais ou menos 4 anos, a fase mais aprofundada deste estudo, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas do Reino Unido emite um relatório, o relatório Destor, que gera a publicação de uma obra Evidências Científicas após a morte. O mundo científico ou o meio científico, em outras palavras, era só para dizer o que está na questão 76 do Livro dos Espíritos. Tanto estudo, tanta ciência, tanta metodologia para dizer o que Allan Kardec, há 160 anos, já havia escrito em uma das questões. Então, como observamos, o Livro dos Espíritos não só ele não pode ser refutado, como a partir do momento que isso é inventado, mais ele é avalizado, mais nós depararemos com a robusteza, com a grandiosidade desta obra, o qual eu mencionei agora há pouco que o próprio Allan Kardec iniciara este processo de refutação, para que se a doutrina espírita de fato fosse uma doutrina do alto, ela perseveraria. Em suma, o Livro dos Espíritos, que contém a doutrina espírita, por sua vez, a doutrina espírita nos traz de modo resumido uma doutrina de tríplice aspecto: ciência, filosofia e espiritualidade. E como define o nosso amigo Chico Xavier, a filosofia é o amor que pensa, a ciência é o amor que investiga, a espiritualidade é o amor que busca Deus. Se nós simplesmente simplificarmos toda esta complexidade, nós simplesmente compreenderemos e culminaremos no amor supremo. A estrutura do Livro dos Espíritos ela é composta por uma introdução ao estudo da doutrina espírita. Observe que é uma introdução ao estudo da doutrina espírita e não uma introdução ao Livro dos Espíritos. Allan Kardec era tão meticuloso e tão metódico que ele estabelecera uma introdução para estudar. Antes de começar a ler o Livro dos Espíritos, ele próprio cria uma metodologia para estudar. Na sequência vem os prolegômenos, que é uma exposição preliminar dos princípios gerais contidos no Livro dos Espíritos. É assinada também esta introdução, este prolegômenos, por João Evangelista, Agostinho de Hipona, Vicente de Paulo, Luiz IX, Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, François Fanon, Franklin, Swedenborg, Vanderbilt Brito, Maria Helena Pimentel, Nilce Campos, e etc, etc, etc. São os compositores desta grande obra. É o que eu descobri ao aprofundar neste etc, etc. Eles quiseram ocultar para tentar me enganar, mas eu descobri que lá estava Luiz Carvalho e tantos outros. O Livro dos Espíritos é composto também de 4 livros ou 4 partes, e também porta uma conclusão, a qual veremos a seguir. Na introdução do estudo da doutrina espírita, Allan Kardec começa dizendo logo no item 1: para ideias novas, precisamos de novos termos para compreendê-la. Então, o primeiro item da introdução, ele já nos diz:
precisamos adotar novos termos. Em outras palavras, homens, nós não falaremos coisas tão comuns aqui. Comecemos por adotar novos termos para compreendermos a grandiosidade desta obra. E aí ele diz, logo na sequência, no item 8º, quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento das ideias, que adiantará fazer uma questão a um cientista, uma vez que se ignora os rudimentos mais simples da ciência que se questiona. É o que ele diz na introdução do item 8. Allan Kardec, em outra oportunidade, em uma de suas obras resumidas, Instruções Práticas para Manifestações Espíritas, em outras palavras, ele diz que só é possível realizarmos experimentos de física e química se antes conhecermos os rudimentos mais simples destas ciências. Ou seja, nós precisamos introduzir um estudo, precisamos de um estudo introdutório, para só depois disso começarmos a estudar o livro dos Espíritos. Como eu mencionei, o Prolegômenos, composto por várias personagens, e estas personagens, se nós estudarmos, aprofundarmos um pouquinho, João Evangelista, conhecido apóstolo, que vivera do ano 10 ao 103, Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho, porão filósofo do século IV. Agostinho de Hipona, ele tem sua colaboração na introdução do Livro dos Espíritos, no Prolegômenos, mas também assina o último parágrafo da conclusão do Livro dos Espíritos. Começamos a observar por que Agostinho de Hipona, entre tantos, for aquele que tiver a participação inicial e final. Ao estudarmos um pouquinho sobre Agostinho de Hipona, nos depararemos com o mais eminente filósofo que a humanidade já conheceu. Agostinho de Hipona possuía conceitos tão elevados, ideias tão avançadas, que fora necessário canonizá-lo, dizer que ele era um santo. O conhecimento científico-filosófico de Agostinho era de uma profundidade que tem feito filósofos da atualidade dizerem: nem depois de 100 encarnações compreenderei o que Agostinho de Hipona compreendia. Começamos a perceber uma das entidades que vem a fazer parte do Livro dos Espíritos. Entre outras, Vicente de Paulo, Luís Mono, o Espírito da Verdade, que alguns o definem como o próprio Jesus, outros o definem como o mentor da falante, outros como as duas coisas. Ao estudarmos, temos a clara noção que se trata de Jesus em alguns pontos. Mas ao estudarmos, temos a clara noção que se trata de um mentor de falante. Ao estudarmos, ficamos confusos, então pode ser as duas coisas. Então eu coloquei as duas coisas conforme eu percebi, por enquanto. Sócrates, o filósofo ateniense, que vem a participar junto de Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, apresentando a doutrina socrática como precursora do cristianismo. Sócrates, em outras palavras, já dizia tudo o que a doutrina espírita diz. Talvez faltando alguns pequeninos detalhes, mas que ele não se equivoca, porque os pequeninos detalhes que ele não sabia, ele simplesmente não apresenta. Platão, eminente filósofo e matemático, discípulo de Sócrates. Curiosamente, Platão, eminente filósofo e matemático. Talvez nós poderíamos nos perguntar como um filósofo pode ser também matemático. Matemático não é aquele que sabe que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b2 menos 4ac dividido por 2a, portanto isso não serve para nada. O que nós faremos com estas coisas? A filosofia nos apresenta alguma coisa? Mas Platão sabia pegar
esta relação de conjunto entre os seres, perceber o conjunto das ideias mais importantes e travesti-las de algo concreto para a humanidade. Por isso ele vem fazer parte deste projeto. Bom, François Ferre, um grande poeta e escritor e grande educador francês, membro da Academia Francesa de Letras. Observe que nós estamos falando de filósofos, poetas, escritores e educadores, percebendo deste modo a estilo de professor em colégio. Benjamin Franklin, que muitas vezes nós o tomamos apenas como um descobridor da energia elétrica. Mas nós deixamos que passe desapercebido que ele, além de autor, cientista, inventor, era um grande filantropo. Isto, para a época, era uma concepção muito profunda dos objetivos da existência do ser humano, ainda de modo predominante, tão conflituoso, uma sociedade tão conflituosa. Benjamin Franklin, já percebendo os objetivos da existência, empenhou-se para descobrir a energia elétrica, a qual nós só estamos aqui graças a ele. Swedenborg, cientista, inventor, filósofo, espiritualista, um grande espiritualista, vem a fazer parte da doutrina dos espíritos junto com grandes filósofos e cientistas, estabelecendo a fusão entre estas coisas. Não que elas em dado momento fossem dissociadas, mas a humanidade em seus primeiros passos, de modo segregador, foram se isolando e não sabendo muito bem compreender os objetivos da própria humanidade. Mas nos prolegômenos nós já percebemos que a doutrina provinda do alto já nos apresentaria uma proposta que a humanidade ainda não houvera conhecido. Falando um pouquinho sobre a estrutura, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, como eu disse. A primeira parte falando sobre as causas primárias, falando sobre Deus, os elementos gerais do universo, criação e princípio vital. Esta primeira parte do Livro dos Espíritos possui seu desenvolvimento mais pormenorizado na obra Gênese, os milagres e as predições. O segundo livro do Livro dos Espíritos, ou segunda parte, é composto pelo título Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, com 11 capítulos. E este capítulo possui seu desenvolvimento mais pormenorizado em O Livro dos Médiuns. O terceiro livro do Livro dos Espíritos é composto pelas Leis Morais, de 12 capítulos, e possui o seu desenvolvimento mais pormenorizado em O Evangelho segundo o Espiritismo. A quarta parte do Livro dos Espíritos, ou o quarto livro, trata sobre as esperanças e consolações, penas e gozos terrenos, penas e gozos futuros. E estas questões possuem seu desenvolvimento mais pormenorizado na obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Propositadamente, Allan Kardec a chama de céu e inferno, mas também denomina de justiça divina, segundo o Espiritismo. Era um intento proposital, para já começar dizendo que o homem não é culpado, que o homem tem diante de si uma justiça suprema, a qual ele, reconhecendo como co-criador desta divindade, pode ele também ser um Deus, como disse um dia Jesus: vós sois deuses, se quisessem. A estrutura do Livro dos Espíritos contém uma conclusão, que no item 4 diz que o progresso da humanidade tem como princípio a aplicação da lei de justiça, amor e caridade. E essa lei se funda sobre a certeza do futuro. Parece outro pequenino detalhe, mas o que Allan Kardec está dizendo na conclusão é que só haverá justiça, amor e caridade se tivermos certeza no futuro,
Se compreendermos a realidade do espírito imortal que somos, porque se nós viver só uma vez, vamos aproveitar tudo agora. Agora, nós precisamos compreender nossa imortalidade. É percebendo que nós somos seres imortais que protagonizaremos todas as nossas atitudes. Que nós assumiremos diante de nós mesmos os nossos propósitos, os objetivos de nossa existência, que em última análise é a busca pela felicidade. O item 6 da conclusão diz que seria fazer uma ideia bem falsa do Espiritismo acreditar que sua força decorre da prática das manifestações materiais e que, portanto, entravando-se essas manifestações, pode-se minar-lhe as bases. Sua força está na sua filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Chegaram os tempos de se fazer que os homens conheçam a verdade. O que Allan Kardec está dizendo aqui é de altíssima importância. A força da doutrina espírita não está nas manifestações materiais, eventualmente grandes edifícios, grandes realizações materiais ou qualquer outra prática de manifestação material. Mas sim que sua força está na filosofia, pois a filosofia é aquilo que sempre se mantém na vanguarda da filosofia, da ciência. Portanto, é o que faz da doutrina espírita sempre ser uma nova ciência. Porque a ciência tradicional, a ciência comum, ela ainda está presa às questões metodológicas, aos resultados da macroeconomia, aos resultados que não são muito interessantes para a humanidade em termos concretos, em termos de percepção para cada individualidade. Mas a filosofia, fazendo um apelo à razão e o bom senso, então, percebe os caminhos dos quais nós devemos optar. E com isso não precisaremos que nada e ninguém nos diga, pois seremos coautores da inteligência suprema. No item 9 da conclusão do Livro dos Espíritos, é finalizada com um texto de Santo Agostinho. No último parágrafo da conclusão, entre algumas coisas, ele diz que o Espiritismo é o laço que um dia unirá todos os homens. Parece uma pequena fala, mas Santo Agostinho, que vivera como Agostinho de Hipona, empenhando no protagonismo da humanidade, o que ele chamava de cidade de Deus, que era um lugar onde não haveria nenhum tipo de partidarismo científico, filosófico, religioso, ideológico, seja lá qual for. O Deus seria o Deus da fraternidade. O Espiritismo, o que Santo Agostinho está dizendo, em outras palavras, é que o Espiritismo transcende o que nós definimos como ciência, como religião, como espiritualidade, porque ele é o laço que um dia unirá todos os homens. Então, o Livro dos Espíritos nos apresenta este laço, que vem a ser este laço. Eu disse que a filosofia é o amor pensante que enseja a construção, que a ciência é o amor que explica e consolida os fatos, e a ética moral crística é a consequência da ciência e da filosofia. Isso desenvolve a espiritualidade e, por tudo, vamos nos religando ao amor supremo, presente em todas as coisas, em todo o tempo e espaço, em toda parte. E aqui nós começamos a perceber a proposta do Livro dos Espíritos como uma ética moral crística. Porque eu mencionei agora há pouco sobre os druidas, que tiveram suas terras invadidas por Júlio César,
E os poucos druidas que sobraram foram praticamente extintos pelos cristãos no século IV. Ou seja, enquanto nós não percebermos uma ética moral crística como um laço que serve para unir toda a humanidade, nós ainda estaremos ensaiando os primeiros passos para compreender a proposta de Allan Kardec contida em O Livro dos Espíritos. Falando um pouquinho sobre a definição, muitas vezes nós poderíamos supor que ciência e religião são coisas antagônicas, mas na verdade é que quando nós não compreendemos os objetivos sublimes da religião e os objetivos sublimes da ciência, portanto do Espiritismo, como Allan Kardec anota em sua obra Viagem Espírita, em 1862, em seu primeiro parágrafo da obra, o objetivo de uma sociedade espírita é o estudo da ciência espírita, principalmente no tocante à ética e as questões ligadas à multidimensionalidade. E aí nós nos perguntamos: Espiritismo, religião, ciência? Uma vez que a ciência diz que é antagônica à religião, nós dizemos que o Espiritismo é ciência. Então, Espiritismo e religião, qual é a sua relação? Qual é a relação de Espiritismo e ciência? Bom, eu trouxe aqui o professor Dr. Cosme Massi, educador, filósofo e escritor, físico, mestre e doutor em lógica e filosofia da ciência, para nos explicar um pouquinho acerca desta expressão, que eu mencionei agora há pouco, que quando nós não compreendemos os objetivos sublimes de todas as religiões, acabamos nos equivocando com os propósitos diante dela mesma. E o mesmo se dá tanto para com a ciência, para com o Espiritismo. O professor Cosme Massi possui um trabalho voltado principalmente para as obras de Allan Kardec. Durante mais de 30 anos ele pesquisa suas obras. Estará agora, dia 18 de abril, em França, no Congresso Espírita, comemorando os 160 anos do Livro dos Espíritos. Este trabalho de Cosme Massi vem nos esclarecer, a nos elucidar melhor esta fusão que de fato existe entre a ciência, a religião e o Espiritismo, que é por conta, às vezes, de algum equívoco, de alguma confusão que nós poderíamos fazer, que nós não compreenderíamos. Allan Kardec, na obra Revista Espírita, em dezembro de 1868, vai responder à seguinte pergunta: é o Espiritismo uma religião? A resposta, para resumirmos o artigo por ele apresentado, é dupla. No sentido usual da palavra, como uma doutrina com dogmas, rituais, práticas exteriores de adoração e hierarquia sacerdotal, o Espiritismo não é uma religião. Mas, no sentido filosófico, de comunhão de pensamentos e sentimentos que ligam os homens, o Espiritismo é uma religião. Apenas nesse sentido filosófico, de laço que une os homens, é o laço proposto por Allan Kardec, que deve unir todos os espíritas, é o laço da caridade. A caridade é esse laço que nos une num sentimento de amor e de respeito por todas as criaturas. No sentido usual da palavra religião, uma doutrina não pode ser ao mesmo tempo uma ciência e uma religião, porque uma ciência não tem dogmas, não tem práticas exteriores de adoração. Uma religião, no sentido usual, possui. Assim, o Espiritismo pode utilizar a palavra religião, desde a considere apenas no sentido filosófico de um laço que une todos os homens, um laço de sentimento, de amor, de fraternidade, o laço da caridade. O laço que a conclusão do Livro dos Espíritos nos apresenta
assinada pelo eminente pensador, pelo eminente filósofo Santo Agostinho, o laço. O Espiritismo nos apresenta a proposta do laço que une a todos. Bom, eu trouxe aqui outro pequeno trecho do professor Dr. José Raul Teixeira, pois nós falávamos sobre a árvore do Livro dos Espíritos, onde nós percebemos a estirpe de educadores. O professor Dr. José Raul Teixeira é físico, mestre e doutor em educação, e eu trouxe aqui uma pequena fala. Espíritas, amai-vos, não resta dúvida, porque o amor é Deus. Fora do amor, nada. E instruí-vos. Essa inclusão é importante. Amai-vos e instruí-vos. Por mais que nós aprendamos coisas, a necessidade de que reflitamos sobre essas coisas aprendidas. Por enquanto temos sido no movimento espírita, conhecedores, sabedores das teses espíritas, mas os espíritos querem que nos tornemos sábios. E o sábio é aquele que sabe colocar a serviço da sua própria vida o conhecimento que tem. Por enquanto nós carregamos conhecimentos, mas não conseguimos vivenciá-los. E esse trabalho notável de trabalhar a vivência do Espiritismo não pode divorciar-se do permanente estudo das suas bases. Como é que eu posso amar o Espiritismo se eu ignoro? Como é que eu amo algo que eu não sei o que é? Como é que eu posso viver uma proposta que eu desconheça? Então, para que eu viva o Espiritismo, eu tenho necessidade de conhecê-lo. Para que eu ame o Espiritismo, eu tenho necessidade de penetrá-lo. E disse ainda Antoine Exupéry, na voz do Pequeno Príncipe, o que faz com que o jardineiro ame a sua rosa é o tempo que ele despende com ela. Allan Kardec dirá isso em outras palavras sobre o Espiritismo, quando na sua introdução em O Livro dos Espíritos dirá que a doutrina não pode ser aprendida de lapso, rapidamente. É uma ciência de profundidade e que exige muito tempo de reflexão, de análise. O que fez o Espírito Vieira de Carvalho dizer, pela faculdade de Divaldo Franco, que a doutrina espírita é tão monumental, que está sempre vindo, enquanto nós estamos sempre indo. Quanto mais nós aprendemos, melhor a compreendemos. O que fez o Espírito Camilo dizer uma mensagem recebida na Federação Espírita Brasileira, que o Espiritismo é esse gigantesco oceano do qual nós, os espíritas, ainda estamos nas praias. Há muito mar para mergulhar, há muito conhecimento para se oferir, e é dessa forma que Allan Kardec, educador, e Allan Kardec, codificador, se mesclam num mesmo objetivo de conduzir as almas para Deus. Porque o Livro dos Espíritos ele tem a preocupação na questão 383 do Livro dos Espíritos de perguntar qual é a importância para o espírito de passar pelo período da infância. E as entidades dizem que é porque esse espírito reencarnado tem que evoluir, e responsáveis por isto são todos aqueles incumbidos de educá-lo. A primeira escola, o lar, a família e todos os demais da sociedade. Aprendemos em O Livro dos Espíritos, na questão 914, 915, 16, 17, quando Allan Kardec quer saber sobre a mudança das instituições do mundo, que isso só se dará através da educação. Ele faz com que o seu pensamento de educador permeie o seu pensamento de espírita e se torne um educador espírita, para que nós usufruamos dessa bênção de ter uma doutrina que não se contradiz, de ter uma doutrina eminentemente educativa, educando-nos o espírito para esse encontro com Deus.
Essa é a fala do companheiro Raul, por ocasião de comemoração dos 150 anos do Livro dos Espíritos, em Paris. Como o Raul observa, a questão 383, que vem versar sobre educação, é o nosso grande objetivo daqueles que se propuserem a compreender o Espiritismo, a compreender sua proposta educativa, a começar pelos seres pequeninos, como eu mencionara no início, o próprio mestre Allan Kardec, iniciara-se no Colégio de Verdun aos 10 anos de idade. E como o companheiro Raul observa, Allan Kardec já dizia: só será possível construirmos uma nova sociedade se empenharmos na educação dos nossos. Aqui um pequeno trecho da palestra de Dr. Honoris Causa Divaldo Franco. Divaldo Franco é um educador, médium e orador, mas às vezes nós esquecemos que ele também é doutor em educação, e que além de doutor em educação, ele é doutor em humanidades, e recentemente receberam um título de doutor pelo Information Trust Institute de Illinois, reconhecendo como um grande parapsicologista. Parece um detalhe, mas este instituto vem tratar de questões da alta tecnologia, das questões ligadas às seguranças das informações e, por sua vez, ligada à segurança da humanidade. O instituto percebeu Divaldo como aquele capaz de enveredar pelos segredos mais, diríamos, importantes de Estado, segredos importantes, ele poderia desvendar. Ele utiliza toda a sua parapsicologia pelo bem da humanidade. Então, o título de doutor em educação e doutor em parapsicologia, para Divaldo Franco, se faz bem necessário. Doutrina espírita é compromisso com a verdade, e ela está inteira na codificação e nas obras que lhe são subsidiárias dos grandes cientistas de ontem como de hoje, e da mediunidade dignificada pelo exemplo, pela dedicação, para que o mundo que nós vamos dar amanhã, para que os nossos herdeiros, para que aqueles que virão do terceiro milênio tão decantado, tão programado para tragédias, desgraças, horrores, calamidades, que não acontecerão, porque a maior calamidade é perder-se o endereço de Deus. A morte, seja qual for o motivo, a forma é apenas uma cirurgia que nos liberta para a vida. A verdadeira desgraça é perder-se a si mesmo e encontrar-se no labirinto da desorientação. Então, deveremos chegar ao terceiro milênio, decantado como milênio de luzes. Essa mensagem cristã, cristalina e pura do amor universal. A nós nos cabe, pois, vivê-la em pensamento, em palavras e através dos atos. É o que Jesus, através dos seus mensageiros, espera de todos nós. Esse é um pequeno trecho da palestra Holocausto pela Verdade. Conforme mencionou Raul Teixeira, o Espiritismo é um gigante oceano, no qual nós ainda nos encontramos em sua praia. Temos muito a descobrir. Fazendo uma conclusão, então, do Livro dos Espíritos, poderíamos dizer que é um manual de auto-orientação. E que, por sua vez, ele é um código autodecodificador que apresenta-nos novas fases da humanidade. É um livro que contém todas as respostas para todas as perguntas que imaginamos. Todas as perguntas que eu imaginei encontrei lá. Aliás, já fazem alguns anos que eu estou pesquisando só a 383, que é a que o Dr. Raul mencionou, pela quantidade de coisas que diz.
A doutrina dos Espíritos é a única doutrina existente na face da Terra que nos leva, nos promove aos conhecimentos mais transcendentais do ser humano. Estados indefiníveis, inexprimíveis por palavras. Estados dos quais só poderemos sentir, saber, conhecer, se antes perpassarmos pela doutrina dos Espíritos, magnificamente sintetizada em O Livro dos Espíritos. Estas são nossas meras reflexões em homenagem ao Espírito da Verdade. Muita paz. Bom, pessoal, agora uma pequena apresentação de Joana de Ângeles, da pequena Joana de Ângeles. Bom, gente, chegamos com essa apresentação encantadora ao término da nossa primeira palestra, né, desse ciclo em comemoração aos 160 anos do Livro dos Espíritos. Nós vamos relembrar, tá? E a semana que vem, para que a gente não esqueça, a semana que vem, dia 9, vai ser falado pelo Vanduir sobre perispírito, tá? Depois a gente vai dar sequência em cada palestra, a gente vai falar o próximo palestrante, tá? A gente conta com vocês, foi muito importante, está sendo muito importante para a gente isso.
Bom, antes da gente fazer a prece de encerramento, tem dois livros. Nós temos 2 livros dos Espíritos que vão ser sorteados entre nós que comparecemos, né? Vamos lá. Vou pedir para o meu amigo aqui mais próximo de mim fazer o sorteio. Ó, vocês viram que eu balancei bastante. Por favor. Nada. $59. Não, cadê o livro? Lá no caderno da assinatura. Cadê o caderno? Tá um nome. Meire Christian. 59, Meire Christian. Sabia que daí retirar esse livro. Hoje é você. Deus te abençoe muito. Leia com muito amor e muito carinho para a gente fazer um bem danado. Deus te abençoe, viu? Legal? Imagina. E agora o segundo. Para quem é mais próximo também. Se for eu. Não tem problema. Se for, era para ser. 90, não chegamos ainda. Peraí. Vamos novamente. Número 27, José Flávio. Gente, a leitura é muito importante, o conhecimento é muito importante, o estudo é muito importante, mas mais importante do que tudo isso é vivenciar aquilo que a gente aprende. Então vamos agradecer, vamos cerrar os nossos olhos por alguns minutinhos. Nós que deixamos o nosso lar, o convívio com aquelas pessoas tão queridas da nossa casa, para estar aqui aprendendo, absorvendo esses ensinamentos tão importantes quanto foram os que nos foram passados pela noite de hoje sobre o livro dos Espíritos. Que possamos levar para os nossos lares esse carinho especial que recebemos hoje, desde as músicas, a palestra, a finalização com a apresentação da Joana, que possamos levar a paz, presenciá-la em toda a semana até o nosso próximo encontro. Vamos agradecer então aos nossos mentores individuais, aos nossos anjos de guarda, a nossa mãezinha Maria Santíssima que nos envolve sempre com o seu manto de luz. Agradecer a Teresinha de Jesus, a patrona desta casa, que nos recebe com muito carinho, a espiritualidade amiga e benfazeja, que neste momento derrama sobre todos nós seus fluidos benéficos, fluidos de paz, de fortalecimento, de alegria, de esperança, enfim, fluidos de amor. Agradecer a Jesus, nosso guia, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, e vamos até o Pai,
esta fonte eterna, inesgotável de bondade, para agradecer por esta oportunidade que tivemos na noite de hoje. Pai, Pai nosso, Senhor nosso que estás no céu, mas que também está em toda parte, santificado seja sempre o vosso nome. Venha até nós o vosso reino, que é de amor e de bondade. Seja feita, Pai, a vossa vontade aqui na terra e não a nossa, assim como ela é feita em todo o universo, em todas as vossas moradas. O pão nosso de cada dia, do corpo e do espírito nos dá hoje sempre, Pai, mas dá também a toda a humanidade. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair e nem entregues às tentações, mas livra-nos e guarda-nos de todo mal, sendo o maior mal vivermos afastados de vós e dos vossos ensinamentos, porque vós é o reino, o poder sobre todos nós e a glória para toda a eternidade. Que assim seja. Graças a Deus. Agradecemos de coração a presença de Deus. Boa noite.